nós vamos meditar brevemente na palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Judas. Se você tiver dificuldade, é antes de Apocalipse. Para ajudar aí na localização, apenas um capítulo, mas tem uma lição poderosa para a igreja desses dias. Então nós queremos ler esta palavra não pensando que Judas falou isso para o povo daquele tempo, ainda que essa carta não tenha assim um endereçamento já definido, ela serve para todos os tempos e para todas as ocasiões da igreja, em todos os momentos da igreja. E ele faz uma advertência muito séria que eu acho que cabe bem para os nossos dias. Judas, obviamente, não é aquele que traiu a Jesus, não. Esse Judas aqui era meio irmão de Jesus. A Bíblia, ela diz que, se você quiser confirmar em Mateus capítulo 13, quem é esse Judas, irmão de Tiago, ele mesmo diz que é irmão de Tiago, aqui nesse versículo que nós vamos ler, mas em Mateus 13 fica claro quem é este Judas, só para você não se confundir com aquele que traiu a Jesus. Judas, Mateus 13, 55 disse: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Então está aqui, é o meio irmão de Jesus, não é? E ele começa a Bíblia dizendo que ele é Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele já se apresenta. E é tão interessante que ele poderia dizer: eu sou Judas, irmão de Jesus. Não é? Mas ele se apresenta como servo de Jesus. E ele se apresenta ainda como irmão de Tiago. Por que será que ele frisou isso? Porque a Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 9, diz que Tiago é uma das colunas da igreja primitiva. Então, diferentemente dos irmãos de José, Judas não tinha inveja do seu irmão Tiago. Não é? Ele tem orgulho em dizer que ele é irmão de Tiago e que ele é servo de Jesus Cristo. Também Tiago diz que é servo de Jesus Cristo. Nenhum deles se apresentam como irmão, mas sim como servos. Servo de Jesus. Eu acho lindo isso, porque isso coloca eles em uma posição de igualdade com toda a igreja. Isso é tremendo. Quem quer ser usado por Deus tem que pensar dessa maneira, tem que agir dessa maneira. Amém? Mas o versículo que eu quero ler é o 11. Só tem um capítulo aí, não é? E o versículo que eu gostaria de estudar com os irmãos é o 11. E diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. De que ele está falando? Ele está falando, irmão, acerca de falsos mestres que se infiltraram na igreja, que estavam trazendo ensinos. E qual era o ensino que eles estavam trazendo? Especialmente aquele: não tem problema não vai dar nada não. Não tem problema o que você faz pelo corpo, tá tudo certo. Você pode fazer o que você quiser, porque nós estamos vivendo debaixo da graça. Era esse o ensino desses dias. E isso me soa bastante familiar, não? Isso me soa muito atual, né? Não dá nada não, tá tudo certo, pode, fique em paz, porque nós estamos na graça, como se viver na graça fosse autorização para andar de qualquer maneira e pecar e fazer tudo que é de errado, não é? Não, graça é um presente merecido, nós não tínhamos direito a nada e o Senhor veio e morreu por nós e abriu a porta do céu para nós e a gente pode entrar hoje com confiança diante do trono da graça. Então, graça é o favor de Deus para nós e não autorização para pecar e viver de qualquer maneira. E era isso que essas pessoas que se infiltraram, é tão interessante que eles não estavam fora da igreja. Eles estavam dentro da igreja. Se você estudar esse capítulo de Judas, você vai ver que eles estão dentro da igreja, com falsos ensinos. Olha o que diz aí no verso 4, só para você
se atualizar, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, ou seja, se infiltraram algumas pessoas no meio do povo de Deus. Quem são essas pessoas? Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então eles se infiltraram no meio da igreja, eles entraram no meio dos crentes para trazer falsos ensinos, para trazer falsas doutrinas, para levar o povo ao erro. E é por isso que ele vai citar Balaão. Primeiro ele fala de Caim. Qual foi o caminho de Caim, irmão? O caminho de Caim foi o orgulho e a justiça própria. Ele rejeitou, na verdade, a exortação de Deus. Lá em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, o Senhor diz: Caim, o pecado já se aporta. Então você vigia. Ele rejeitou, ele se rebelou contra o caminho de Deus para a salvação. O Senhor estava avisando. Isso não te parece atual? Não te parece atual? A gente está avisando, a gente está falando, a gente está dizendo, esse é o caminho, andar por ele. Deus está dizendo, olha, quando eu te mostrar o caminho, ande por ele. Então, Caim, Deus estava mostrando o caminho para ele, mas ele rejeitou por orgulho e por justiça própria. Ele tentou prestar um culto a Deus, irmão, sem observar os princípios de Deus sobre o culto. O que ele achou, irmão? Ele achou que ele podia fazer a sua oferta independente da sua vida. Não é assim. Deus, antes de ver a nossa oferta, ele vê o nosso coração, ele vê a nossa intenção, ele olha para a nossa vida, querido. Se fosse assim, a gente comprava a salvação, pronto. Vamos lá, quanto custa? Como acontecia antigamente com as indulgências. As pessoas compravam a salvação, entregavam as suas fazendas, os seus bens, e compravam salvação, e aí vem Martinho Lutero e acaba com essa festa, e diz assim, salvação é pela graça, e não tem jeito de comprar, porque já foi comprado por Jesus na cruz do Calvário, não é? Então se fosse, aleluia, glória a Deus, então se nós fôssemos comprar a salvação, então estava fácil, só que não é assim. E Caim achou que ofertando só estava tudo certo. Ele tentou prestar um culto a Deus, e aqui está o grande perigo de Caim, e é um grande perigo para cada um de nós, prestar um culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja. Deus vai rejeitar. Deus vai rejeitar isso. Porque antes de tudo ele olha para o nosso coração, para as nossas intenções, ainda que sejam 2 moedinhas como daquela viúva, a nossa oferta, mas que tem um coração voltado para Deus, cheio de fé, cheio de amor, de misericórdia. Então esse foi o erro de Caim. E aí ele vai falar aqui, Judas ainda vai falar sobre o prêmio de Balaão. Qual foi o prêmio de Balaão? Ganância, irmão. A comercialização do dom de Deus e do próprio ministério. Vamos fazer o seguinte? Vamos ganhar dinheiro com esse negócio? Igualmente aquele homem lá no livro de Atos que viu os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Aí ele fala assim, como eu posso comprar esse dom aí com dinheiro? Né? E aí o apóstolo respondeu, fica para ti o seu dinheiro, não é? Então, a mesma coisa foi Balaão, vamos vender, vamos aproveitar, vamos ganhar um dinheirinho com esse negócio de igreja, com esse negócio do evangelho, vamos ganhar um dinheiro com isso, afinal de contas deve ser bem fácil isso, porque olha essa mulher, ontem mesmo estava aí num lugar alugado e uma confusão toda, agora construiu um templo, tem vida boa, e está tudo bem, tudo tranquilo, pois dou 3 dicas, se você pensa assim. Número 1, no final do culto você procura o pessoal da tesouraria e pergunta como é que funciona o negócio aqui. Número 2, vou te dar um horário que eu e meu esposo levantamos e vou te dar o endereço da firma, onde ele tem a firma dele, para você ver a altura do caminhão e a que hora que ele sai, que hora que ele volta e quanto ele trabalha. Você fica lá. E número 3, vou te levar para minha casa para você ficar comigo um dia inteiro, para você ver se a coisa é fácil.
povo ao erro. Como não dava para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, vamos fazer o seguinte, vamos levar esse povo a errar. Faz o seguinte, se infiltra novamente. Por isso que ele citou Balaão, ele citou Caim. Vão infiltrar aí os moabitas no meio dos judeus e casa os ímpios com os judeus e mistura tudo e aí vai desagradar a Deus. Óbvio que funcionou, porque esse é o caminho da derrota. Misturar as coisas santas de Deus com as coisas do mundo, esse é o caminho da derrota. E por último, ele vai falar sobre a rebelião de Coré, ou Corá. Isso lá em Números 16, e a respeito de Balaão, está em Números 23, se você quiser conferir depois. Obviamente que eu não tenho tempo de ler todos os textos, mas eu vou citando. Você, como é um bom estudioso da Bíblia, gosta de ler a Bíblia, toma bastante tempo lendo a Bíblia. Eu sei que você ama a palavra, é minha meditação de dia e de noite. Oh, quanto amo a tua lei, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Eu sei que você é desses. Então, com certeza, você vai ler Número 16, Número 23, você vai ler Gênesis capítulo 4, você vai encontrar tudo aquilo que eu estou falando. Aleluia, glória a Deus. A rebelião de Corá. Qual foi o problema deles? Eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés. A questão aqui, que Moisés tinha autoridade, porque Deus havia dado autoridade a Moisés. Então, quando eles se rebelaram contra Moisés, eles se rebelaram contra Deus. Contra Deus, porque quem deu autoridade a Moisés foi Deus. Qual foi vou resumir na linguagem segundo a Shirley? Vou resumir na linguagem segundo a Shirley. Moisés, o negócio é o seguinte, se tu tá achando que só tu é santo, tu tá enganado, sou santo também, tão santo, que levou um monte de gente pro buraco. De tão santo que eles eram. A terra abriu a sua boca, engoliu Corá, Dotã, Abirão e toda a turma que estava se rebelando contra Moisés. É assim que acontece nos nossos dias, quando o inimigo se infiltra, ele entra no meio do povo de Deus para enganar com falsas doutrinas, com falsos ensinos. Então, igreja inteligente e sábia do Senhor, vigia. Presta atenção. Presta atenção no que você ouve. Presta atenção naquilo que você está se expondo. É tão difícil vir para a igreja me ouvir, não é? É uma luta para ficar sentado aqui me ouvindo. E é tão fácil hoje você se expor a qualquer ensino de qualquer pessoa, em qualquer rede social. Não estou aqui criticando as mídias e nada disso. Eu sei que é uma ferramenta importantíssima para a divulgação do Evangelho, mas também é uma ferramenta usada pelo inferno. Então nós, como somos pessoas sábias e cheias do Espírito Santo e que conhecemos a palavra de Deus e gastamos o nosso tempo não no WhatsApp, não no Facebook, não no Instagram, nós gastamos o nosso tempo com a palavra de Deus todos os dias, meditando de dia e de noite, e somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, que nós somos uma beleza, então a gente não corre esse risco. De qualquer maneira, Jesus disse assim, nos últimos tempos, vigiai e orai. Ele manda vigiar primeiro. Então vamos vigiar o que nós estamos ouvindo, a quem nós estamos nos expondo, ao que nós estamos nos expondo, para ver se realmente nós estamos aprendendo da palavra de Deus ou estamos sendo enganados pelo inimigo, amém? Foge do caminho de Caim. Foge, irmão, foge do prêmio de Balaão. E foge da contradição de Corá. Hoje ainda nós vamos falar de Balaão de novo. Eu estou numa série falando sobre a igreja e os perigos que rondam a igreja. Então, nós ainda vamos falar sobre Balaão de novo, porque é tão sério isso, que o Senhor Espírito Santo vai repetir lá no fim da Bíblia, novamente, a história de Balaão. Amém, querido? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Pastor, você não cansa de falar? Cansa, irmão, mas agora não é hora de cansar. Agora o Espírito Santo de Deus me tomou. Então eu vou cansar na hora que eu chego em casa. Por enquanto não. Não cansa de falar? Não, irmão. Não, Deus me chamou para pregar. Deus curou meus pulmões há 40 anos atrás.
Eu não sou nem doida de ficar de boca fechada, porque eu quero que saquear o inferno, povoar o céu, arrancar o maior número de almas possível das garras do diabo, incomodar você, fazer você pensar, fazer você olhar para você mesmo, olhar para a palavra de Deus, fazer você voltar para Jesus, fazer você se firmar em Jesus, ser uma pessoa de oração, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa preocupada com as coisas de Deus e não com as coisas deste mundo, porque a traça, a ferrugem consome, as coisas deste mundo passam, irmão, passa rápido, a vida passa muito rápido, e a gente olha para o espelho e diz, eu tenho muito tempo ainda. Será? Apocalipse capítulo número 2. Hoje é dia de você se converter. Hoje é dia de você entregar sua vida para Jesus de verdade. E falar, chega de me enganar. Porque a gente acha que está enganando as pessoas, enganando a igreja, enganando os líderes, enganando o marido, enganando a esposa, enganando o pai, enganando a mãe, enganando o patrão. A gente acha que está enganando a todo mundo. Nós estamos enganando a nós mesmos. Quando nós estamos vivendo no erro e dando glória a Deus. Isso é um perigo. É perigoso isso. É perigoso. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. No versículo 12. São 7 igrejas. Na quinta-feira eu falei sobre a igreja de Filadélfia, as características da igreja de Filadélfia. E hoje eu vou falar sobre a igreja de Pérgamo, porque ela é uma das mais próximas de nós, porque eles têm, a igreja de Pérgamo, qual era o problema deles? É o pecado da tolerância. Em se adaptar ao pecado, se moldar. E o pecado do liberalismo, não dá nada não. Esse é o problema da igreja de Pérgamo. Pérgamo, irmão, é uma cidade muito importante na Ásia. Ela foi a capital, a maior capital por 200 anos. Uma igreja, aliás, você só vai encontrar Pérgamo aqui no Apocalipse, você não vai encontrar em outro lugar. Mas era uma igreja, um lugar, uma cidade muito importante. E o evangelho chegou ali e havia crentes ali naquele lugar. Assim como havia em Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, havia uma igreja que conhecia Jesus, que conhecia o Evangelho. E eu quero falar sobre Pérgamo hoje, que é a terceira carta. A terceira carta, nós temos a primeira que é Éfeso, e Pérgamo ficava a 100 quilômetros de Éfeso, num lugar muito privilegiado, num lugar muito, muito bom. E eu tenho um sonho, né? Eu tinha um sonho de ir para Israel, Deus realizou meu sonho. Agora eu tenho um sonho de ir lá nas 7 igrejas da Ásia, nas ruínas, né? Porque quando a gente vai para esse lugar, você aprende história olhando para ela. Eu aprendi muita coisa em Israel. Que a gente lê a Bíblia e a gente fala assim, mas como será que é isso? Como será que é esse tanque de Betesda? Eu só entendi a hora que eu entrei dentro do tanque de Betesda. Aí você vai entender uma série de coisas. Como será que é o túmulo de Jesus? Eu entendi quando eu entrei lá dentro do túmulo de Jesus. Como será que é o deserto da Judéia? A gente entendeu quando passou pelo deserto da Judéia. Ou como é que será que é o Mar Morto? A gente entendeu quando chegou lá, à beira do Mar Morto. Então, é precioso. Faz o seguinte, irmão, para de gastar dinheiro com bobagem, junta dinheiro e vai conhecer a Bíblia melhor. Conhecer a Bíblia melhor. Amém, querido? Vai guardando seu dinheiro aí e Deus realiza o seu sonho. É assim que a gente foi. Economizando, parando de gastar dinheiro com aquilo que não serve para nada, que acaba, vem enferruja, a traça come. E conhecimento ninguém tira da gente, irmão. Ninguém tira da gente. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Eles podem te roubar de tudo, menos conhecimento. Pode roubar tudo que você tem, menos o teu conhecimento.
Conhecimento é precioso e a gente precisa passar o conhecimento que a gente tem para as pessoas, porque a gente vai morrer e a gente tem que deixar aquilo que a gente sabe para as pessoas. Então, se eu aprendo, eu tenho que ensinar. Para quê? Para que outras pessoas possam ensinar a outras. Foi assim que o Evangelho chegou até nós, ensinando, né? Então, conhecimento é muito precioso. E eu tenho sonho de ir lá na Ásia, né? Hoje é a Turquia, né, Ivo? Hoje é na Turquia, esses lugares aqui onde ficam as igrejas. Bem, esse era só um parêntese. Terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto. Escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ou seja, o Senhor vai julgar a igreja pela sua palavra. Como é que o Senhor vai chegar diante de nós para trazer para nós aquilo que Ele é o juízo? Ele vai dizer, eu ensinei isso, eu deixei escrito isso, eu falei isso, eu mostrei isso na minha palavra, você não obedeceu, você não cumpriu, você não quis fazer, mas o Senhor não vai nos julgar, eu nem sabia disso. Não, irmão, Ele deixou tudo escrito. Ele deixou tudo para nós, para a gente não ter desculpa naquele dia de nos apresentarmos diante do Senhor. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E é a palavra de Deus. E não é só aqui que a Bíblia diz que a palavra é uma espada. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, a Bíblia também diz que é uma espada afiada de 2 gumes, que divide as juntas e medulas. Então a palavra de Deus é que vai, a Bíblia diz que que o Senhor vai nos julgar. E aqui ele diz claramente, ele tem a espada aguda de 2 fios, porque ele vai trazer para a igreja de Pérgamo um ensino, uma exortação. Então ele está dizendo, eu vou te exortar na palavra. Eu vou te mostrar o erro dentro da palavra. Então, e não vai mudar, irmãos. Até hoje o Senhor está fazendo isso. A gente lê a Bíblia, a gente pode até tentar interpretar do jeito que a gente quiser. Mas, certa feita eu fui confrontar uma pessoa, já faz uns 30 anos isso, eu nunca me esqueci. Eu fui confrontar uma pessoa que estava separando da esposa, e eu disse para as pessoas, filho, isso não é bênção, Deus não vai se agradar disso e tal. Ele falou para mim, desse jeito. Davi também fez. Eu disse, pois é, você quer as mesmas consequências de Davi? Você quer se respaldar pela atitude de Davi. Você quer as mesmas consequências que ele teve. Porque a gente lê uma parte da Bíblia e pronto. A gente tem que ler toda a história de Davi depois do pecado. A gente tem que ler toda a história de Davi. Não só uma parte. A gente tem que ler tudo, querido. Você vai receber as mesmas consequências. Bem, eu não obtive resposta até hoje, não é? Mas eu falei o que eu tinha que falar, ok? E estou continuando a falar do mesmo jeito, amém? Do mesmo jeito. O Senhor, Ele vai nos julgar através da sua palavra. É a espada afiada de 2 gumes. Amém, querido? Então está escrito. Eu sei as tuas obras. Eu já disse quinta-feira, repito hoje. Eu gosto muito porque Deus fala que eu sei. Eu sei. Que bom que Deus sabe tudo a seu respeito e sabe tudo a meu respeito. Eu sei as tuas obras. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. E não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Deixa eu dizer aqui para você. A cidade de Pérgamo era uma cidade extremamente idólatra. E o que tinha lá? Primeiro eles tinham um templo a Zeus. E esse templo a Zeus era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, lá em Pérgamo. E era uma adoração a Zeus, um deus. Depois eles tinham um outro deus chamado Esculápio. Esculápio era o deus da cura. E lá em Pérgamo tinha uma faculdade de medicina famosíssima. E as pessoas que estavam enfermas naqueles dias iam para lá. E aí eles misturavam medicina com misticismo. Usaram
a adoração a esse Deus esculápio misturado com a medicina, e era uma confusão. E ainda, além de tudo isso, eles construíram um templo para adorar o imperador Augusto, e ele estava vivo ainda. Então era uma adoração, era uma idolatria, algo seríssimo. Por isso que ele fala que lá habita o trono de Satanás. Irmão, nas regiões celestiais, há principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Lembra de Daniel, quando ele disse que ele estava orando? Lá no livro de Daniel, ele estava orando já fazia 21 dias, e o anjo disse: eu não pude chegar antes, porque o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, uma entidade maligna que dominava aquela região. Aqui na Império havia também uma entidade maligna que dominava, por isso que o texto diz que havia ali um trono de Satanás. Imagina como é que era o negócio, irmão, se Satanás não está o trono dele lá. E mas lá tinha uma igreja de crente, irmão. E aqui, o primeiro versículo 13 diz que a coisa era tão séria que pegaram um servo fiel, chamado Antipas. Eles fizeram um animal, colocaram esse servo fiel lá dentro, irmão, e por um fogo, aquilo esquentou, eles cozinharam essa pessoa viva. Porque era um servo de Deus fiel, ele foi cozido dentro desse animal aí. Mas mesmo assim, a igreja permaneceu fiel. Jesus elogiou a igreja de Pérgamo aqui, no verso número 13. Ele disse que eles retiveram o nome e não negaram a fé. Mesmo em meio a tanta idolatria, mesmo em meio a tanta perseguição, aquela igreja localizada ali em Pérgamo permaneceu fiel. Permaneceu fiel. Estão vendo um servo fiel ser cozido, vivo. Mesmo assim, eles se mantiveram fiéis. E aí, quando Satanás vê que a igreja é fiel, irmão, que não dá para o ataque externo não produziu nenhum efeito, vão perseguir a igreja permanece fiel, porque nós não somos bobo nem nada, a gente sabe quando vem uma perseguição externa, não é? Aqui a gente viveu isso na pandemia, eu me lembro tão bem disso, sabe? E teve um dia que eu fui teimosa na pandemia, e aí eu já até peço perdão, não sei se estou certo ou estou errado até hoje. Ficamos com a igreja fechada há muito tempo, mas depois eu comecei a abrir, fazer o culto. E aí pronto, não sei quem foi o filho do Satanás que nos denunciou, a polícia veio aí, foi uma confusão aí é uma perseguição externa, a gente fica, glória a Deus, ficamos sendo perseguidos e glória a Deus. Agora, o problema é que se Satanás não alcança êxito atacando de fora para dentro, ele vai dar um jeito de se infiltrar dentro da igreja. Ele vai dar um jeito de se infiltrar, irmão. E de alguma maneira ele vai perseguir a igreja que é fiel. A igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que tem compromisso com a palavra, compromisso. Ele vai perseguir, irmão. E se externamente não deu resultado nenhum, quando a gente mudou aqui, irmão, foi uma coisa, começou todos os vizinhos e com a confusão aí, e meu marido um dia, né, pastor Ivo, e foi falar com essa mulher e falou um negócio seguinte, meu filho, a gente sabe o nosso direito. Então toda a perseguição é de fora, a gente luta, mas dentro, nem sempre a gente está preparado. E foi o que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Veja que o Senhor, ele elogia, mas ele também exorta. Tem gente que só quer viver de elogio. Se você elogiar, passar a mão na cabeça, beijar, tá, beleza. Agora, o dia que você confronta, o dia que você fala à pessoa, você tá errado, você precisa melhorar, você precisa mudar, esse caminho é de morte, esse caminho é de derrota, pronto. Mas o Senhor, ele elogiou a fé, ele elogiou a firmeza da igreja, mas logo em seguida, ele vai falar, eu tenho umas poucas coisas contra ti.
Sabe o que isso é? Na minha opinião, amor. Amor. Porque não é amigo aquele que, quando vê você no pecado, fazendo o que é errado, se afastando de Deus, chega para você e fala, não, querido, tá tudo bem, Deus te ama. Você fala para mim isso para tu ver o que você faz. Que faz. Eu falo, não, irmão. Não, querida, tu vai pro inferno. Amigo é aquele que fala a verdade. E não aquele que fica passando a mão na cabeça quando a pessoa está errada. Tem umas poucas coisas contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Olha o Balaão aqui de novo. O Balaão é aquele que não conseguiu amaldiçoar o povo. Então o que ele faz? Vamos se infiltrar. É só infiltrar o erro ali dentro e pronto. E deu certo, irmão. Deu certo. Porque o povo se afastou de Deus, se prostituiu, deu certo. Deu certo. Só que, irmão, é aqui que a igreja tem que vigiar. Porque Jesus disse, não lá no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, no capítulo 2 de 1 João, no capítulo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Concupiscências da carne, o que é, pastora? É a busca por prazeres ilícitos. Isso tem a ver com prazeres sexuais ilícitos na área da sexualidade, irmão. E nós somos inteligentes. Nós estamos vendo quantas pessoas estão depravadas nessa área, irmão. Depravados. Quanta sujeira, quanta imundícia, que todo mundo acha normal, é normal. Não, tá tudo certo, a gente está vendo relação sexual na televisão em horário de criança, tá na sala, e a gente tá olhando, então tá tudo bem. Não, irmão, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Concupiscências da carne, consciência dos olhos, irmão, não é apenas querer alguma coisa, mas é cobiçar o que nós vemos. É a cobiça. É querer aquilo que a gente nem tem condições. Quanta gente endividada, amarrada, porque foi buscar aquilo que não tinha condições de ter ainda. Em vez de dizimar e ofertar e confiar em Deus, porque Deus é bom e concede os desejos do nosso coração, vai buscar e correr atrás de coisas e cobiçar, e cobiça, querido. Consciência dos olhos, soberba da vida, é o orgulho por aquilo que tem. Venci. Venceu porque Deus é bom na tua vida, meu filho. Porque Deus é bom, é por isso que a gente vence, porque Deus é bom. Então, o que faz quando a gente quer colocar uma igreja se perder? Mistura. Vamos botar o mundo dentro da igreja. E é por isso que eu sou mal educada, eu sou grossa, eu sou um monte de coisa. Eu sou. Por quê, irmão? Porque essa palavra diz, eu prego e pronto, acabou. Glória a Deus. E o mais legal de tudo isso, querido, que eu não sei nada da sua vida, que eu nem tenho tempo, sem ficar comigo sentado no meu sofazinho lá no escritório, um dia só, para tu ver como é que é o negócio. Para ver se eu tenho tempo de saber da tua vida. Então, se eu estou falando alguma coisa e que isso tocou a tua vida, meu irmão querido, meu amado, fica firme aí, porque Deus está te amando. Está te amando muito. Deus está te amando, querido. Então, vamos lá, mistura as coisas do mundo com as coisas de Deus, a amizade com o mundo, e essa amizade com o mundo faz com que as pessoas se confundam. Se confundam, irmão. Perde a direção. Se confundam. Muito bem. Depois ele vai dizer assim no verso 15. Assim tens também os que seguem. Então o que tinha lá? Mistura.
O mundo começou a entrar na igreja e agora ele vai dizer que tem a doutrina dos nicolaítas. Na verdade, irmão, não tem assim uma explicação muito certa de que doutrina que é essa aqui, sabe? Mas é mais ou menos como se ensinassem que os crentes não precisam ser diferentes. Que quanto mais a gente peca, mais graça a gente tem. Afinal, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar bastante para ter bastante graça. Era mais ou menos isso. Peca bastante. Quem tem bastante graça. Era mais ou menos esse o ensino dos nicolaítas. Isso é novidade para você? Hein, querido? Apologia ao pecado. Tu quer... Agora, uns povos ficam tudo pelado aí e diz que é crente. Vai lá na televisão e fala, sou crente. Aí fica tudo pelado aí, fazendo umas coisas doidas aí e diz que é crente. Né? E a gente engole que é crente. Era esse tipo de doutrina dos nicolaístas. Ainda que a gente não tem, assim, umas coisas assim, bem certas sobre isso, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele não se agradou, Jesus não se agradou disso. Irmão, ó, vamos fazer o seguinte, assim você já vai embora com raiva de uma vez de mim, tá tudo certo? Pecado é pecado e pronto. Glória a Deus. Eu não te vi aqui falar, só tem crente aqui. Pecado é pecado, irmão. Ah, mas, não, você pode falar o que você quiser, tá tudo bem, mas é pecado. Ah, mas o fulano, mas o ciclano. Mas, irmão, o que a Bíblia falou? A Bíblia falou que é pecado, então esquece. Ah, mas tá tudo certo. A gente não vai brigar por causa disso, mas eu vou ensinar. Eu tenho que ensinar, tô certa? Certo? Eu tenho que ensinar. Tem que falar pra você, vai aceitar ou não, mas eu tenho que te falar. Amém? Aí ele diz no 16, ele vai dizer, ó, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aí, é a palavra de Deus novamente. Ele está dizendo para ter arrependimento, ou seja, tem uma chance, tem uma oportunidade. A gente pode se arrepender, voltar para Deus, sair do pecado, deixar de querer agradar pessoas e agradar mais a Deus. Se a gente vai servir a Deus de verdade mesmo, a gente vai desagradar as pessoas. Vai desagradar muita gente. Mas é melhor agradar a Deus que desagradar. É melhor agradar a Deus do que as pessoas, né? Ou agradar pessoas e desagradar a Deus. É melhor agradar a Deus, né? Arrepende-te. O arrependimento, irmão, é exigido para a igreja. A gente ainda nem está pregando igual João Batista. Raça de víbora! A gente ainda nem está fazendo isso. Ainda não. A gente só está dizendo, ó, Jesus te ama, né? O Senhor Jesus não tolera falsos mestres, irmão. Não tolera. O Senhor Jesus não tolera a mistura, dizer que é de Deus e está vivendo no pecado. O Senhor não tolera isso, idolatria. E a gente não pode achar que Deus mudou. A Bíblia diz, o Senhor, eu não mudo. Ele me ama. Ele me ama. E amou a Davi. E amou muito a Davi. Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por quê? Porque ele se arrependeu. Veja que o segredo é o arrependimento. É o arrependimento que é o segredo. Aí ele vai dizer no 17, que eu já estou terminando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Tem bênção, irmão. Para a nossa fidelidade tem bênção.
Quem tem ouvidos, ouça. Você está na igreja? Glória a Deus. Então vigia para não ser enganado por falsos ensinos, por falsos mestres. Vigia, irmão. Ainda que alguém lhe diga que não dá nada, não. Essa é a doutrina dos nicolaítas. E Jesus, ele exortou sobre a doutrina dos nicolaítas. Fica de pé. Maná escondido. Aqueles que se recusaram a estar na mesa dos demônios, irmão. Um novo nome, uma nova direção de vida, uma pessoa abençoada por Deus. Olha para Abraão, irmão. Olha para Abraão. Quanto foi abençoado por Deus, porque foi fiel, obedeceu. E nós também vamos ser abençoados por Deus. Tem bênção para o vencedor. Tem bênção para o vencedor. É a igreja do Senhor. Sabe, querido, eu tenho... Já vou encerrar, prometo. Não precisa sentar, não. Eu tenho observado, e uns 10 dias atrás, uma quinta-feira, eu fiz uma pregação aqui. E daqui a pouco vai para o YouTube, para o Instagram. Nós vamos fazer uns cortes. E eu fui bastante incisiva naquele dia, não é? Fui falando sobre as pessoas que desejam abrir uma igreja e, enfim, não tem nada de errado. Eu sempre vibrei com isso. É melhor ter uma igreja em cada esquina do que um boteco, não é? Mas a gente tem que entender, queridos, se a gente vai ter um lugar para pregar a palavra, a gente tem que ir atrás daquele que está lá no mundo perdido. Aquele que está angustiado. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Muitas vezes as pessoas vêm para aqui e passam aqui um tempo para descobrir o que é que tem aqui. Não tem nada de especial, tem Jesus aqui. Será que ela faz? Prega a palavra, irmão. Arruma um rolo com um monte de gente. Pensa você não, que é um mar de voz, é uma guerra. É uma guerra, irmão. E as pessoas vêm aqui para ver. Então vamos lá ver o que ela faz. Vamos lá ver por que chegou nesse ponto. Né? Sabe por quê, irmão? Porque meu joelho está com calo. E a palavra de Deus é a única coisa que eu faço além do meu trabalho. É ler, é estudar e amar as pessoas. Amar. Eu não bajulo não, irmão, mas eu amo. Eu amo. Porque bajulação não leva ninguém para crescer. Bajulados não crescem. Bajulados não crescem. Quando a gente bajula muito alguém, você faz essa pessoa se perder. Então o que a gente faz? A gente prega a palavra. Prega a palavra, irmão. Então as pessoas vêm aqui para ver. Ah, vamos lá ver. Isso já aconteceu muitas vezes. A pessoa fica aqui um tempo e depois vai e eu fico feliz, irmão. Não pense você que eu fico triste, não. Desde que o foco e o alvo das pessoas sejam os dependentes químicos, sejam as famílias destruídas, sejam os perdidos. Aí sim. Aí sim. Aí sim, querido. Aí vai ser bênção. Mas, de qualquer maneira, se você está com essa animação aí, estou animado, pastor, eu vou abrir uma igreja. Fique depois que acabar o culto, que eu vou te dar uns nomes e uns telefones de pessoas que saíram daqui dessa igreja. Ao você conversar. Os filhos de Coré, ou de Corá, aí você vai e conversa para você ver se você fica animado. Para ver se você anima mesmo. Né?
E conversar com aqueles que estão aqui, pertinho de mim, aqui, é uma maravilha, você vai ficar animado. Eu quero ver se você está pronto para suportar os filhos de Corá, sem perder a fé. Sem perder a confiança em Deus. Se você ouvir uma dessas pessoas e continuar animado, eu te apoio. Sou a primeira a te apoiar. Eu quero que você converse com quem saiu daqui com raiva de mim, da igreja. Porque conversar com a Kátia, conversar com a Nayara, conversar com a Luz, você vai ficar mais animado. A gente precisa ver se a gente está preparado para filhos de Corá. Aí que eu quero ver se você fica de pé mesmo. Aí que eu quero ver a tua fé. É aí que eu quero ver. Amém? Feche os olhos. Senhor, nós temos ensinado uma série sobre igreja e os perigos que a igreja corre. Mas a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E eu creio nisso, por isso que estou aqui até hoje. Porque a tua palavra se cumpre. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe esse povo, dê sabedoria a cada um deles. O Senhor dê graça a cada uma dessas pessoas. Que o Senhor fortaleça a fé, que o Senhor fortaleça a confiança. Que o Senhor dê sabedoria para que eles possam entender de onde vem a doutrina de Balaão, de onde vem a doutrina dos nicolaítas. Que eles possam ter olhos abertos, Pai, para que eles possam permanecer firmes neste tempo, sem desistir, sem olhar para trás, perseverar, Senhor, sem desistir. Em nome de Jesus, eu abençoo essa igreja e todo o povo que está aqui. Eu quero abençoar o pastor que veio aqui hoje. Eu sei que o Senhor o trouxe aqui por algum motivo. Então, Deus, guarda ele, guarda seu ministério, guarda a sua igreja, e guarda a sua família, e guarda todo esse povo, todas estas famílias aqui reunidas. E se tiver alguém aqui, Senhor, sendo enredado por doutrinas e ensinos falsos e pagãos, abre os olhos do entendimento, tira as escamas dos olhos, Senhor, e dá, Senhor, graça para que tenham olhos abertos, visão aberta, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de engano, eu repreendo toda mentira diabólica lançada no ouvido dessas pessoas, eu repreendo toda obra do inferno lançada contra esta família, lançada contra esta casa, eu repreendo todo mal, eu ordeno em nome de Jesus, demônio, você que se levantou para trazer mal a essa casa, mal a essa família, eu te dou uma ordem, vai embora, suma, demônio, sai do caminho dessa pessoa, sai do caminho dessa família, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida e sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Pai, nos deu uma semana abençoada, nos deu uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de milagres. Senhor, cuida de cada um de nós, nos livra do assalto, do acidente, da bala perdida. Guarda aqueles que viajam todos os dias para trabalhar. Guarda, Senhor, o veículo. Guarda essa motocicleta, meu Deus. Cobre essa pessoa com teu sangue, quando ela não está nessa moto amanhã e sai para trabalhar. Livra ela de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Guarda nossos filhos na escola, livra do abuso, livra da prostituição, livra das drogas. Cobre com teu sangue os nossos filhos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Muito obrigado por esta igreja, este povo que veio hoje nos visitar. Muito obrigado por tudo, Senhor, eu te agradeço. Continue trazendo mesmo, Pai. Continue nos levando lá fora, onde os pecadores estão, aonde os aflitos estão. Usa-nos, ó Deus, lá fora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por tudo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Uma semana abençoada para vocês todos, em nome de Jesus.